Olá pessoal, hoje o vídeo de número 24, nós vamos falar um pouco sobre a criação de Deus e sobre o fluido cósmico universal. Para que a gente possa entender, o fluido cósmico universal é como se nós estivéssemos mergulhados em uma substância. Nós, que eu falo, toda a humanidade e todo o universo mergulhado nesse fluido cósmico universal. Além disso, nós temos, um outro lado, o princípio espiritual, ou princípio inteligente universal. Essas são as bases de sustentação da criação de Deus. O fluido cósmico ele vai dar origem a dois tipos de matéria. A matéria que não pode receber vida e a que pode receber vida, chamada de fluido vital. Esse mesmo fluido universal, ele vai constituir toda a matéria, sendo que uma é passível de receber um princípio vital, uma inteligência que vai constituir a vida nesse tipo de matéria que é feita para isso, para receber vida, enquanto a outra vai nos dar toda a matéria que conhecemos e outras que ainda não conhecemos, que são oriundas da criação de Deus. Para que possamos entender bem o conceito de fluido cósmico universal, Kardec nos ensina na Gênesis capítulo 6, item 10. Diz ele: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. No início da criação, a matéria cósmica primitiva detinha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que existem e que conhecemos. O fluido cósmico universal, como sendo o princípio elementar da criação do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização, ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado dele numa normalidade, e o de materialização, ou de ponderabilidade. Esse assunto do fluido cósmico universal ele é bastante complexo, porém eu vou tentar aqui fazer um resumo, uma síntese, de uma forma bem simplificada para que possamos entender o básico, o essencial do fluido cósmico universal. Nós estamos vendo aqui, o fluido cósmico universal, ele se apresenta de duas formas. Ele se apresenta de uma forma inteligente e de uma forma bem material. Essa forma inteligente, ela vai se caracterizar por apresentar um fluido vital que tem a capacidade de animar, de dar vida a determinados tipos de matéria do fluido cósmico universal. O fluido vital existente em todos os corpos vivos na natureza tem sua fonte, como falamos, no fluido universal, no fluido cósmico universal. É o que chamamos de fluido magnético. É um intermediário, é o laço que une o espírito e a matéria. Esse conceito de fluido cósmico universal é o que nos levou a um conceito que diz o seguinte: que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Ou seja, o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, corroborando com a afirmação de Paulo em Atos 17,28, que em Deus nos movemos e existimos. Kardec nos ensina na Gênese o seguinte: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas, dessas duas forças, nos são desconhecidas.
Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que denominamos como Deus. Nos ensina a doutrina espírita que Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo, formam a trindade universal. O princípio inteligente, ele tem a capacidade de conhecer ou compreender a matéria e, quando em contato com ela, imprimir-lhe ajustes e organizações, tantas quantas forem necessárias. Na questão 18 do Livro dos Espíritos, Kardec ensina: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ainda não possui. Na questão 28 do Livro dos Espíritos é bem interessante, porque Kardec pergunta aos espíritos a utilização das palavras que usamos frequentemente. Então a pergunta é a seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que utilizai. Se pudéssemos então resumir, poderíamos dizer que o universo foi criado pelo fluido cósmico universal, e esse universo que compreende todos os universos, tudo que se compreende, tudo que se sabe e o que ainda não se sabe, esse fluido criou basicamente dois tipos de matérias, né? A matéria suscetível ao fluido vital, ou seja, a ter vida, e a matéria que não é passível, não tem essa característica de absorver a vida. Na questão 37 do Livro dos Espíritos, Kardec formula uma pergunta para a espiritualidade superior sobre a existência do universo. Se o universo sempre existiu ou foi criado por Deus? A resposta é bastante interessante. Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Então, Deus existe desde toda a eternidade e todo foi criado por Deus. Essa é o nosso limite de compreensão, é o limite da compreensão, é a compreensão da doutrina espírita sobre a vida, sobre a nossa existência aqui no universo, aqui no planeta Terra. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ter sido obra de Deus. Já na questão 38, Kardec formula a seguinte questão: como Deus criou o universo? E a resposta dos espíritos superiores foi: para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade de Deus do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Um dos atributos que nós temos na vida é a vontade. Esse instrumento pode e deve ser utilizado por nós de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque a vontade é a faculdade soberana da alma. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Quanto mais o espírito desenvolvido, maior o efeito da vontade na nossa vida. No meio terrestre,
seus efeitos sobre a matéria são limitados. Nos mundos mais adiantados, o ser humano, que já tem aprendido a querer, impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão além, que vão até ao prodígio. Isso consta do livro de Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 32. Esse detalhe da vontade, da utilização da vontade, pode ser observado na própria vida de Jesus, quando esteve na Terra. Por meio da sua vontade e da manipulação dos fluidos, ele curava, ele ressuscitava, ele fez todos os prodígios aqui na Terra que eram consideradas prodígios oriundos de Deus. Hoje nós temos conhecimento que a criação dos universos ou do universo foi o Big Bang, uma teoria na qual houve uma explosão e a criação do universo. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 6, item 15, nos diz o seguinte: revestido das leis do universo e da impulsão inicial inerente à sua formação, a matéria cósmica primitiva, a matéria cósmica universal, fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações do fluido cósmico universal difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprias e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Continua Kardec. Os centros primitivos de matéria cósmica condensada, submetidos às leis universais do movimento, deram origem às aglomerações de matéria mais adensadas, umas menos disseminadas no espaço e mais ricas em princípios e em forças atuantes. Começaram desde logo a sua particular vida astral. Outras, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. A Gênese, capítulo 6. Os planetas, em geral, são formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificadas, destacadas da massa central solar, pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Segundo Emmanuel, o orbe terrestre resultou de parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar, sob a direção, sob o comando de Jesus, que é o nosso governador espiritual da Terra, do nosso orbe, e de seus prepostos divinos, em regime de cocriação com Deus. Se pudéssemos resumir, podemos dizer que a formação dos mundos ocorre por um ato da vontade de Deus, na condição de co-criadores, inteligências superiores em estreita comunhão com Deus, condensam o fluido cósmico universal, dando origem aos diversos mundos que povoam o universo. É um processo de criação junto com Deus, espíritos superiores, aqueles que podem manipular a energia cósmica universal, o fluido cósmico universal, fazem esse trabalho de formação dos planetas, dos orbes, de tudo que existe no universo. Podemos compreender dessa forma que é a partir da vontade de Deus, que é a mola propulsora para a criação do universo, podemos dizer que os espíritos evoluídos, as inteligências purificadas, que já compreenderam as leis divinas, elas participam de uma cocriação maior,
manejando o fluido cósmico na construção dos astros, planetas e etc. No nosso caso, como espíritos encarnados aqui na Terra, estamos num nível menor, participamos de uma cocriação menor, formando o nosso próprio corpo e o ambiente psíquico em que nos rodeia. Fazemos parte da modelação da Terra, fazemos as nossas obras aqui na Terra, participamos da nossa própria evolução da sociedade, por conseguinte da humanidade e por conseguinte do planeta Terra. Esse trabalho que nos cabe. Esse trabalho que nos cabe enquanto co-criadores junto com Deus, na tarefa da obra do Pai, da obra divina. Esse trabalho que nos cabe enquanto estamos encarnados aqui na Terra, de trabalhar para a sociedade, para a humanidade, para o próximo e com isso desenvolvermos a humanidade, a sociedade em que vivemos, a começar pela nossa própria família. E para que a gente possa finalizar esse início de compreensão, do fluido cósmico universal, das leis que regem o universo, da formação dos mundos, há uma pergunta muito interessante, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão número 55, onde Kardec formulou aos espíritos superiores o seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Respostas: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como se supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos, questão número 55. Dessa forma, terminamos essa iniciação sobre o fluido cósmico universal, e eu queria te agradecer por estar aqui presente comigo. Queria te dizer que a minha intenção aqui, a minha intenção maior é despertar interesse no estudo da doutrina espírita para quem assiste esses vídeos. Peço que você divulgue esses vídeos para que possamos fazer esse trabalho de divulgação, de despertar o interesse em quem nos assiste aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo e até a semana que vem.